Vamos seguindo, né? E tentando resolver todos os exemplos. Vou começar aqui com o primeiro. Nesse primeiro exemplo, ele diz: determinar o vetor x tal que x seja ortogonal ao eixo dos y e u seja igual a x vetorial v, onde foram dados os vetores u e v. 2, menos 1 e 1. Ora, então aqui nós temos o seguinte, ó. Gente, se o vetor x ele é ortogonal ao eixo y, significa que ele está no plano x, o, z. Ou seja, a sua cota vai ser, a sua ordenada vai ser nula. Então temos x igual a x, 0, z. O nosso vetor x, ele tem que ser dessa forma. É a primeira coisa que a gente tem. Logo, x vetorial v vai ser quem, né? Vamos calcular isso aqui. Determinante de IJK. As coordenadas aqui do x são essas daqui. E as coordenadas do v são essas daqui. Quanto é que dá isso? Isso aqui vai ser igual a determinante de x, 0, 2 menos 1, e menos determinante de x2, z1, vezes j, mais o determinante de x, 0, 2 menos 1, k. Ok? Ora, isso aqui vai dar x vezes menos 1, x, né? Menos 2 vezes 0, 0, vezes i. Esse aqui vai dar, ó, x menos 2z, né? X menos 2z, que multiplica o j. Tá vendo? Tá certo? E esse daqui vai dar menos x, né? X vezes menos 1, menos x, aqui dá 0, menos x, k. Certo? Onde? É melhor. Como? U é igual a x vetorial v, temos. Você vai ter o seguinte, quem é U? U é 1, 1, menos 1. Certo? E esse produto vetorial é menos x. Eu já vou fazer aqui, tá? Ó, menos x, né? Menos por menos mais, 2z. E aqui menos x. Tá certo? Estou fazendo a igualdade, né? Do vetor U, que foi dado aqui, com esse vetor, que é esse produto vetorial que a gente obteve aqui. Ele pode ser escrito assim ou assim, né? Com essa notação, né? de tripla ordenada. Pronto. Então, menos x tem que ser igual a 1. Menos x mais 2z tem que ser igual a 1. Tá certo? E, tá? Menos x ali ficou igual a menos 1. Opa, será que eu copiei alguma parte aqui errada? Será que... Veja, eu estou fazendo... Não é? Fazendo aqui direto, acabei errando. Mas tudo bem. Olha aqui, né? Esse produto vetorial aqui, eu isolei a primeira linha, a primeira coluna. Então, o que aparece aqui é o determinante dessa matrizinha aqui, né? 0, z, menos 1 e 1. O erro foi esse. Deixa eu ver se os outros estão certos. Tá certinho, o J e o K. E o K. X, 0, 2 menos 1, pronto. Agora tá certo, né? Vamos corrigir. Então aqui vai ficar Z. Tá certo? 0 vezes esse, menos esse vezes esse. Fica Z. O resto tá certo. Aqui fica Z, né? Então aqui você vai ficar com Z igual a 1. Eu fiquei com isso aqui dessa forma. Aí você achou z igual a 1, aqui você achou x igual a 1, né? Ah, e aí você confere aqui se está certo, né? Você substituir aqui por 1, vai ficar 2 menos 1 igual a 1, pronto. Então você achou x igual a z, que é igual a 1. Eu pedia na questão, determine o vetor x, né? Pronto, então, aqui o vetor x vai ser 1, 0, 1. Certo? O nosso vetor x. Agora o 2, né? Exemplo 2, eu vou dar para vocês aqui, ó. Sejam os vetores u, 1, menos 4, e o vetor v,
3, 2, menos 2. Então, por exemplo, a gente pode, a letra A, né, disso daí, pede para você determinar um vetor, certo? Que seja ortogonal, letra A. Eu quero um vetor ortogonal a U e V. Ora, mas pelo que a gente aprendeu na primeira parte dessa aula, um vetor ortogonal a U e V é justamente quem? O V, né? É justamente o produto vetorial, né? U vetorial V. Bom, então nós temos o seguinte, ó. Se você faz aqui, né? U vetorial V. O vetorial V é o determinante de I, J, K, certo? 1 menos 1 menos 4, 3, 2 menos 2. Vamos lá, vamos ter cuidado para não errar aqui. Bom, ora, então isso aqui vai ser o determinante de menos 1, menos 4, 2 menos 2, né? Vezes I, menos o determinante de 1, 3, menos 4, menos 2, J, mais o determinante de 1 menos 1, 3, 2, K. Esse primeiro determinante dá quanto? Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar com 2 menos 8, 10 e, né? 1 vezes menos 2, menos 4 vezes 3. Eu vou ficar com menos 2 mais 12. 10J. Aí tem esse menuzinho aqui, né? Então, aqui vai ficar menos, né? Tem que ter cuidado aqui. E aqui 1 vezes 2, menos 3, né? Então aqui eu vou ficar com 5K. Ou assim, né? Ele quer um vetor ortogonal a U e V. Poderia ser esse. Agora, veja que você tem infinitas possibilidades para isso. Logo, os vetores da forma alfa 10 menos 10, 5 com alfa real são ortogonais a U e V. Bom, letra B. Ele quer um vetor ortogonal a U e V unitário. Aqui é unitário? Esse aqui é ortogonal a U e V, né? Isso aí é. Eu vou até pegar mais fácil aí, eu não gostei desse não. Você poderia pegar esse aqui, ó. Porque 10 menos 10, 5, né? Ele é 5 vezes 2 menos 2 e 1. Então veja que o vetor W, né? Igual a 2 menos 2 e 1 é ortogonal a U e V. Daí, ele quer unitário, né? Então você calcula isso aqui, né? Pronto, esse aqui é unitário. Então você fica com 2 menos 2, 1, dividido por raiz quadrada de 2 quadrado, mais menos 2 quadrado, mais 1 quadrado. Então, a gente ficou com 2 menos 2 e 1 sobre raiz de... Então, aqui, 4, 4, 9, né? Raiz de 9. Então, aí tu ficou com 1 terço. Então, vai ficar 2 terços menos 2 terços e 1 terço. Aí, ó.
Aí um vetor que é ortogonal a U e V e unitário. Lembrando que você poderia colocar essa resposta vale, né? Ou menos ela também vale, né? Tá bom? Menos 2 terços, 2 terços e menos 1 terço também vale. Também vale como resposta, né? Poderia ser. Letra C. O que é que ele pede na letra C? Ortogonal a U e V e tenha módulo 4. Ah, gente, pega esse anterior aí. Vou fazer não, tá? Pega esse anterior e multiplica por 4. Pronto. Acabou. Letra D. Ortogonal a U e V e tenha cota igual a 7, né? Veja, todos os vetores ortogonais estão aqui. A U e a V, né? Sabendo que alfa 10 menos 10, 5, né? Que é igual a 10 alfa menos 10 alfa, 5 alfa, alfa real, são ortogonais a U e V, devemos ter o seguinte, ó. Ele quer que a cota seja igual a 7. Então, o teu alfa é esse aqui, ó. Logo, o vetor é 7 quintos de 10 menos 10, 5, né? Vou chamar ele de quê aqui? Chama de W, vai. Ora, então isso aqui vai ser justamente 14, né? Menos 14 e 7. Aí, um vetor, né? Como ele disse aí, ortogonal a U e V, com cota medindo exatamente 7. Exemplo 3. Então, no exemplo 3, ó, você tem ABC, um triângulo equilátero. Não é isso? Seja um triângulo equilátero ABC, certo? Com o lado medindo 10. Ele quer só que calcule o módulo de AB vetorial AC. Só para calcular isso aí. Bom, gente, então a situação que você tem aqui é de um triângulozinho, ó, equilátero, tá? Todo mundo aqui tem medida igual a 10 unidades. Vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Você sabe que no triângulo equilátero, esse ângulo, todos os ângulos, né, internos, medem 60 graus. E aí, uma outra coisa interessante é que eu posso completar esse paralelogramo, né, e olhar para esses dois vetores aqui, ó. Módulo de AB vetorial AC é igual a módulo de AB, módulo de AC, vezes o seno de θ, onde θ é o ângulo entre A e B, né? Θ, ângulo entre os vetores AB e AC, né? É isso. Aí acabou, né? Isso aqui é igual ao módulo de AB, que é 10, aqui é 10, e aqui eu fiquei com seno de 60. Então, isso aqui vai dar 100, né? E aqui raiz de 3 sobre 2. Então, isso dá 50. 50 raiz de 3. Exemplo 4.
Dados os vetores U, sendo 1, menos 1, 1, e V, 2, menos 3, 4, primeira coisa que a gente vai querer aqui, área do paralelogramo determinado por U e V. Então, você sabe que o U e V, né? Vou fazer uma figurinha aqui. O U e V, eles determinam esse paralelogramo aqui. E aí, quem é essa área? Essa área, a gente sabe que... Vou colocar aqui em cima. A área vai ser o módulo de U vetorial V. Então, não tem o que fazer não, né? Você faz aqui U vetorial V e JK 1 menos 1, 1, 2 menos 3, 4. Isso aqui vai ser igual a... Então, eu vou ficar com menos 1. Isso aqui dá menos 1. Menos 2 aqui. E menos 1 aqui. Pronto. Então, esse aí é o produto vetorial. Aqui embaixo, né? A área vai ser o módulo desse produto vetorial, que é a raiz quadrada de menos 1 quadrado, mais menos 2 quadrado, mais menos 1 quadrado. Isso aqui é igual a raiz de 6. Então, tá aí a área do nosso paralelogramo. É bom botar assim, tá? Quando estiver falando de área, né? Unidades de área. Na letra B, altura relativa à base dada por U. Quer saber quem é essa altura aqui, né? Ele quer saber quem é essa altura. Tá certo? Essa altura eu vou chamar de H. Ora, gente, sabemos o quê? Sabemos que a área do paralelogramo é a base, certo? Vezes a altura, que eu chamei de H. Tá bom? Ou seja, a altura de um paralelogramo vai ser desse paralelogramo gerado por U e V, vai ser o módulo do produto vetorial, que é a área, né? Dividido pelo módulo de U. Mas o módulo do produto vetorial a gente já viu aqui, que era raiz de 6, né? E o módulo de U, aqui. Módulo de U é raiz de 3. Então, isso aqui dá raiz de 2. Certo? Módulo de U, né? Aqui, ó. Módulo de U, 1 quadrado, mais menos 1 quadrado, mais 1 quadrado, né? A raiz de 3. Foi? Eu usei isso aí. O correto é colocar unidades de comprimento, a altura, né? No 5, determine a distância de um ponto a uma reta. Então, você tem o ponto P, 5, 1, 2, né? Determine a distância do ponto P à reta R. Essa reta R passa por 3, 1, 3.
e por B, 4 menos 1 e 1. Certo? Eu quero saber a distância de P para R. Você tem aqui uma reta R, vou colocar aqui dois pontos, ó, A e B, a reta R, vamos dizer que estou com um ponto P aqui. Aí eu quero saber quem é essa distância, ó. A distância de P para a reta R. Você faz isso, aí tu tem esse vetor, né? E esse vetor aqui. Aí você já tem de cara esse paralelogramo. Então o que é que você vai fazer? Você vai achar a área desse paralelogramo. Depois que você achar a área, aí você calcula aqui a base, né? Acha a altura, que é a distância que você quer. Então a primeira coisa que nós vamos escrever é quem é a P. A P, que é P menos A, é 5 menos 3, 2, 1 menos 1, 0, 2 menos 3 menos 1. E a B, que é B menos A, é quem? 4 menos 5 menos 1, menos 1 menos 1 menos 2, 1 menos 2 menos 1. Eu já vou colocar aqui o módulo de AB, porque eu vou usar a fórmula, a área é base vezes a altura, né? Então aqui eu já calculo a base, ó, que é a raiz quadrada de menos 1 quadrado, mais menos 2 quadrado, ó, mais menos 1 quadrado. Isso aqui é justamente raiz de 6. Eu só preciso agora calcular AB, certo? Vetorial AP. E JK. AB, certo? É menos 1, menos 2, menos 1. E AP é 2, 0, menos 1. Então, isso aqui vai ser igual, né? Ó, a gente fixa essas duas, ó, aí fica o determinante disso aqui, que é 2, né? Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, 2i. Eu vou colocar assim, ó, 2. Agora fixa essa daqui, né? Essa linha, essa coluna. Aí você vai ficar com o determinante dessa matriz aqui, ó. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, certo? Menos 2 vezes menos 1. Então vai ficar com... vai dar 3, né? Eu vou ficar 1 mais 3. Aí tem um menos aqui, na do meio, né? A do meio tem que inverter o sinal. Na coordenada central, né? Ou na ordenada. E aqui, né? Aqui tem um menos 2, né? Menos 1 vezes 0, 0. Menos 2 vezes menos 2, que dá 4, né? Ora, a área do paralelogramo é o módulo de AB vetorial AP. Ou seja, vai ser o módulo desse vetor aí, né? Que é igual a raiz quadrada de 2 quadrado, mais 3 quadrado, mais 4 quadrado. Isso aqui vai dar 16 com 4, 20, 29, né? 29. Portanto, a distância que você quer calcular vai ser justamente a área do paralelogramo dividido pela base, né, que é o módulo de AB. Ou seja, raiz de... eu vou escrever assim, tá? Essa distância vai ser o módulo de AB vetorial AP dividido pelo módulo de AB. Então, isso aqui é raiz de 29 dividido por raiz de 6. Ou aí coloca assim, né? Não dá nem para simplificar.
4 menos 3, 1. Ah, que droga. Vamos lá. Vou ter que fazer. 4 menos 3 dá 1, menos 1 dá menos 2, e menos 1, né? E 1 menos 3 dá menos 2, cara. Ah, vou corrigir tudinho. Tem que corrigir. Então aqui fica 1, aqui fica 2, certo? Aqui fica 9, aqui fica 3, né? Aí aqui era 1. É bom que a gente pratica mais. Menos 2. Muito bem, então muda tudo, né? Aqui eu vou ficar com 2, tá certo? Aqui menos 1. Tá certo, menos 3. Aqui, deixa eu ver o K. Coincidência. Isolando aquela ali. Vou ficar com 0. Tá. Pronto, gente. Então o erro. Aqui deu o mesmo resultado para esse produto vetorial, só no final aqui que é 3, né? Aqui é 3 aqui. Fica assim. Desculpa, tá, gente? Agora o 6. Dados os vetores U e V, certo? U é 2, 1, menos 1. E V é 1, menos 1 e A. Aí eu quero saber quem é A, calcule o valor de A, né? Dados os vetores U e V, calcular o valor de A para que a área do paralelogramo, né, definido por U e V, certo? A área do paralelogramo definido por U e V seja igual à raiz de 62. Ora, então o que é que você vai aprontar por aqui, né? O que é que você vai fazer aqui? Então, primeira coisa, né? Você sabe que a área, você já sabe que a área é o módulo de U vetorial V. Isso aqui eu vou querer que seja raiz de 62. Daí, você calcula U vetorial V. O vetorial V já sabe que é IJK, né? Dividido. Determinante, né? De IJK, 2, 1 menos 1, 1 menos 1 e A. Ora, isso aqui vai dar o seguinte: o determinante dessa matriz, que é A mais 1, não, A menos 1, perdão, esse, menos esse vezes esse, né? Então dá menos 1 aqui. Certo? Então vai ser isso. Aqui, 2 vezes A dá 2A. Aqui você vai ficar com menos isso aqui, né? Vai ficar mais 1. Só que essa coordenada, o sinal tem que ser trocado. Então vai ficar assim. Certo? E finalmente, essa daqui, 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 1 dá menos 3. Logo, disso daqui, gente, ó, você vai ter o seguinte: raiz quadrada de A menos 1 quadrado, mais menos 2A menos 1 quadrado, mais menos 3 quadrado. Isso aqui vai ter que ser igual a raiz de 62. Elevar ao quadrado os dois lados. Aí desenvolve esses quadrados todinhos aqui. Vai ficar A quadrado menos 2A mais 1. Essa daqui vai ficar 4A quadrado, não é? Mais 4A mais 1. Aqui mais 9 e isso aqui igual a 62. Então você fica com 5A quadrado. Aí aqui vai ficar com mais 2A. E então eu vou ficar com isso aqui, ó. Menos 51 igual a 0. Aí eu não vou fazer a conta, né? Aí você vai lá, calcula o delta, tal, acha as raízes. Você vai achar A igual a 3
ou A igual a menos 17 quintos. Então, nós encontramos valores para A, de modo que isso aqui acontecesse, essa área fosse igual à raiz de 62. Muito exemplo. Vamos lá. Então, dados os pontos A, 2, 1, 1, B, 3, menos 1, 0, e C, 4, 2, menos 2, letra A. Eu quero saber quem é a área do triângulo ABC. Então é isso, né, gente? Você tem aqui, ó, A, B, C. Você tem esse triângulo. Tem esses vetores, né? O vetor AB e o vetor AC. E aí você tem esse paralelogramo. Então, se você quer saber quem é a área desse triângulo, você vai achar a área desse paralelogramo e vai dividir por 2. Aí você vai ter a área do triângulo. Né? Então, primeira coisa, AB. Então, 3 menos 2 dá 1. Menos 1 dá menos 2. 0 menos 1, menos 1. E o AC, 4 menos 2 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Menos 2, menos 1 dá menos 3. Bom, então, de posse dos dois vetores, né, do vetor AB e do vetor AC, você vem aqui e calcula AB vetorial AC. Estou cansado, tá, gente? Isso aqui é 7, 1 e 5. Calcule aí no seu caderno. Muito bem. O módulo de AB vetorial AC, certo? É a raiz quadrada de 7 quadrado mais 1 quadrado mais 5 quadrado. Então, você vai ficar aqui com isso aqui dá 49, né? Mais 1, mais 25, isso aqui dá 75. Portanto, a área do triângulo ABC vai ser igual ao módulo de AB vetorial AC dividido por 2. Então, raiz de 75 sobre 2. Aí tem uma letra B ainda, né? A altura relativa ao vértice C, que é essa aqui, né? Ele quer saber quem é essa altura. A altura relativa ao vértice C é a mesma altura do paralelogramo. Então, a gente viu que essa altura, H, ela vai ser o módulo de AB vetorial AC, que é a área do nosso paralelogramo, dividida pela área da base. Então, o módulo de AB eu nem tenho aqui, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. Módulo de AB, ó. O módulo de AB, vocês estão vendo aqui, vai ser raiz de 2 quadrado mais 1 quadrado mais 1 quadrado, dá raiz de 6, né? Então você vai ficar aqui com... Então fica raiz de 75, que era isso aqui, né? Só isso. Isso aqui a gente calculou, deu raiz de 6. Pronto. Então 75, aí você viu que é 5 quadrado vezes 3 sobre raiz de 6. Então fica 5 raiz de 3 sobre raiz de 6. Aí isso aqui dá 5, né? Sobre raiz de 2. Aí você pode multiplicar e dividir por raiz de 2, aí fica 5 raiz de 2 sobre 2.